Amados irmãos e irmãs, já é o terceiro domingo da Páscoa. Estamos nesta alegria da ressurreição, uma alegria que não se finda, uma alegria que se renova a cada dia. Quanto mais fé existir em nosso coração, mais felizes nós somos em celebrar, em estar na Santa Missa, em rezar. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei o bem que é estar na presença dEle. E mais uma vez, escutamos hoje um testemunho. E é ele, mais uma palavra de Pedro. Pedro que fala com uma firmeza que não é dele, uma autoridade que não é dele. Lembremos quem é Pedro. Pedro, aquele que Deus escolheu para ser Papa, mas que o próprio Deus também disse que ele o deixaria, diria que não o conhecia, o negaria. Isso aconteceu 3 vezes. Do jeito que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Só que Pedro tem 2 derramamentos. O primeiro derramamento de Pedro é o derramamento das lágrimas, porque ele viu que ele errou. Ele viu que ele feriu o coração de Deus. Assim é conosco. Quantas vezes a gente percebe que fez aquilo que é errado, machucou alguém, ofendeu a pessoa que nós amamos, e agora entenda, toda ofensa cometida a alguém que nós amamos, a qualquer pessoa dessa terra, ela é cometida antes ao coração de Deus. Eu ofendo primeiro o coração do Senhor, e aí acabo ofendendo o coração daqueles que estão comigo. Aquele que agrada o coração de Deus, ele não ofende os outros, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e consegue nesse amor amar o próximo como a si mesmo. Pedro chorou amargamente, porque ele deixou Jesus, na hora que era para ele ser firme, estar ali com Cristo, padecer com Jesus. O que ele fez? Se dispersou, ele ficou com medo. Quantas vezes diante de uma perseguição a gente omite a nossa fé? Ao invés de nós testemunharmos, a gente ali dá um jeito de passar tranquilo na vida. A vida do cristão não é uma vida tranquila, é uma vida em paz, é diferente. Tem paz na alma, mas é combate diário, é um combate permanente. Por quê? Sua vida não é desse mundo, sua vida não é daqui, sua vida é do céu. Sua alma quer a Deus, e como diz Santo Agostinho, só repousa no Senhor. Não tem outro coração em que você vai encontrar repouso e sentido e resposta, a não ser o sagrado coração de Jesus. Então já sabemos, o primeiro derramamento de Pedro é o das lágrimas. Ele viu que ele errou. Ele viu que ele ofendeu, machucou o coração daquele que ele mais ama. Mas daí, depois que ele derramou as lágrimas na presença do Senhor, porque quando você estiver a chorar, não chore fora da presença do Cristo, chore nele, peça forças para ele. O cristão não chora numa mesa de bar, não chora buscando um lugar de prazer. O cristão chora na igreja, ele chora na oração, ele chora no encontro, ele chora no quarto da Virgem, no colo da Virgem Santíssima, ele chora nos braços do Pai, ele chora na cruz. É ali que nós vamos encontrar consolação. Então, Pedro chorou, derramou as suas lágrimas. A tradição diz que a Virgem Maria olhou para ele e disse: filho, logo depois que ele nega Jesus. E ele diz: eu não sou merecedor. E ele sai correndo na multidão, chorando por ter traído Jesus. Só que depois de se derramar, o Senhor recebe as lágrimas de Pedro e diz: permaneça, porque agora você receberá um derramamento. E qual que será o derramamento que Pedro vai receber? O derramamento do Espírito Santo. Assim tem que ser conosco. A gente apresenta as dores, as lágrimas, e a resposta de Deus é o Espírito Santo para nos fortalecer. Porque o Senhor está dizendo para nós que a gente não consegue sozinho. Você não é capaz sozinho. A gente sofre tantas vezes por ser muito orgulhoso e prepotente, achando que tudo é do nosso modo, na nossa força, e não é. Aprenda na humildade a pedir forças para Deus. Feliz é aquele que quando desperta já pela manhã, antes de falar com alguém, de se levantar, de resolver qualquer coisa, de olhar o celular, ele reza. Feliz é aquele que no primeiro momento do dia, ele já reza, já consagra o seu coração, porque assim ele está dizendo: Senhor, esse dia seja feito conforme o teu querer, ilumina. Assim ele vai ter força para vencer tudo. Porque como os dias são difíceis, quantas coisas te esperam nessa semana? Como enfrentar tudo isso?
sem estar firme. Não dá. Precisa da força de Deus. Precisa do Senhor. Então, não canse de clamar o Espírito Santo. Não canse. Peça. E você poderá testemunhar como Pedro está testemunhando agora. Porque agora ele não está fugindo. Agora ele não está se escondendo. Agora ele não está com medo. E ele está dizendo para aquele povo: vocês crucificaram. Vocês mataram Jesus. Ele não teme sofrer as represálias. Porque ele sabe, o que importa é estar com Deus. Eu já o ofendi, eu não quero mais ofendê-lo. Está vendo o verdadeiro arrependimento? Eu não quero mais voltar ao pecado. Eu quero viver agora firmemente na fé. É esse o testemunho que Pedro está dizendo para nós. Está falando para aquele povo: vocês tratem de viver a fé, de renunciar às maldades e abraçar esse Cristo com todas as forças. Porque Ele foi ressuscitado pelo Pai. Essa é a nossa alegria. A alegria da ressurreição. Olha que o cristão é aquele que tem sentido para a vida. Porque aqueles que não creem em Deus, que sentido que tem, gente? Que sentido que tem? No meio de um vale de lágrimas, tantas situações, a gente vê claramente que mesmo na dor, tem um Deus conosco. E Ele conosco, nos dando força, nós superamos tudo. Agora, se eu não tenho fé, se eu não creio que tem um céu que me aguarda, que alegria que eu vou ter? O teu coração nasceu para esta alegria da ressurreição. Foi criado por Deus, foi redimido por Deus para essa alegria da ressurreição. E é Pedro que vai dizer também, já na carta dele mesmo, na segunda leitura: nós não fomos resgatados com algo perecível. Você não foi resgatado com ouro, com prata. Você foi resgatado com o sangue de Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Quando alguém dá algo de muito valor para nós, a gente fica: nossa, olha, isso aqui é caro, hein? A gente fica até feliz. Nossa, que coisa. Olha como valoriza. Agora podem dar o presente mais caro para você. Nunca vai se aproximar da oferta de Deus. Ele deu o próprio sangue por você. Ele deu a própria vida por você. E nós só podemos responder ao amor com amor. Só se paga amor, com entrega, com vida, com oferta. A gente olha para a cruz e diz: Senhor, eu quero viver a tua vida. Eu quero receber a salvação que já conquistastes. E esses braços abertos estão para acolher os nossos braços. Porque às vezes a gente cruza os braços para a vida, desanima, abaixa a cabeça. Não. Olha para a cruz. Confia no Cristo. Abra teus braços para Ele. Ele vai te reerguer. Como reergueu Pedro e tantos outros se dispersaram na multidão. O Senhor os chamou e foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Esta é a nossa força. É a força do Espírito. É lindo saber que foi com o sangue que o Senhor nos resgatou. Ao meditar esta liturgia, eu lembrava de um profeta, o profeta Oséias. O profeta Oséias viveu um grande mistério, porque ele estava num período que o povo era terrível. Terrível, um povo adúltero, que uma hora estava falando com Deus, outra hora já estava adorando os demônios. E o que Oséias fez? Deus pediu que ele profetizasse. Levantou Oséias para anunciar. E aí Oséias começa a anunciar. Mas Deus pede algo para Oséias. Ele deve desposar uma mulher adúltera. Uma mulher que era difamada pelas pessoas, tinha uma má fama, aliás. Sabiam que ela não era uma mulher de virtudes. Mas é esta mulher com quem Oséias se casa. E neste momento, a partir do momento que ele a toma como esposa, ele passa a sofrer. Porque as pessoas começam a rir dele. Você não é o profeta? Olha a tua mulher. Olha, vê se é exemplo de mulher. E realmente, era uma mulher de perdição. E o que Deus queria com isso? Deus estava mostrando na vida do profeta que aquela mulher não merecia o amor dele. E do mesmo modo, o povo não merecia o amor de Deus. E ainda assim Deus queria desposá-lo. Ainda assim Deus queria cuidar. Ainda assim Deus queria resgatar, fortalecer, curar cada coração. O povo rebelde, mas Deus não deixou de amar. Chega um momento que a esposa de Oséias, Gomer, ela foi atraída por outros homens, por prazeres, por dinheiro. E ela se encanta e vai embora. Deixa a casa de Oséias. E Oséias chora. Ele sofre. Mas lembre-se, onde que alguém de Deus chora? Com o Senhor, na presença do Senhor. E aí, confiando em Deus, ele não desespera, ele não grita, ele não questiona o Senhor, ele confia nos desígnios de Deus.
Ele permanece sofrendo, mas abraçado à sua fé, abraçado ao seu Senhor. E aí acontece que depois de Gomer receber tantos prazeres no mundo, ela é colocada como um nada. É isso que o mundo faz. Eu acompanho os jovens e vejo. Vão caindo nos prazeres, vendo tantas misérias, e depois sofrem, porque foram usados como objetos e usaram dos outros também como objetos. E depois caem na real: nossa, o que eu fiz? Estou sujo. Aí Satanás vem e diz: aí, ó, você não tem chance, não tem mais o que fazer. E nós sabemos que tem sim. O Senhor nos resgata, basta que eu me deixe resgatar. Chega um momento em que Gomer, a esposa de Oséias, ela chega a ser vendida como mercadoria. Tinha animais e coisas, e ela estava no meio, como se fosse um nada, um objeto. E aí começam a dizer: quanto que vão pagar por ela? Aí alguém: 2 caixas de cevada. Alguém: 1 moeda de prata. Porque ela não estava tendo valor nenhum. De repente se levanta uma mão no meio da multidão. Alguém tem uma oferta. A maior oferta. Adivinha quem? Oséias. Oséias dá todas as suas moedas de prata para ter a sua esposa de volta. E a questão é: a esposa merecia o amor de Oséias? Não. Mas do mesmo modo, quando Satanás quis tomar a nossa vida, quis tomar a nossa família, o matrimônio, a vocação, quando ele quis nos destruir, estava ali como se a gente fosse um nada. O Senhor levantou a mão chagada e disse: eu tenho uma oferta. Até a última gota do meu sangue, eu dou minha vida em resgate. O Senhor não dá moedas de prata por você. O Senhor não deu moedas de ouro por você. O Senhor deu o seu sangue para te resgatar. Oséias resgata a sua esposa, coloca ela nos ombros e leva ela para casa. Jesus coloca você também nos ombros, coloca você na cruz e te leva a subir o Calvário com Ele. Se deixa conduzir por Deus. O Senhor quer te resgatar, te levantar a cada dia. Quantas vezes a gente, como os discípulos do Evangelho, com medo, tristes, a gente não vê Jesus conosco. E Ele vem. Ele fala conosco por meio de uma palavra, por meio de alguém que vem até nós, por meio de um acontecimento, e a gente acaba não vendo Deus. Porque acontece quantas coisas difíceis conosco, as lágrimas que nós derramamos. Para a gente não se perder no meio das tristezas, o que nós temos que fazer? Rezar. Pedir para Deus ir curando a nossa cegueira, de modo a não perdermos a graça de vermos Deus conosco. Hoje, que bonito. Você veio aqui não simplesmente para se colocar do lado de Deus, mas para receber Deus. É Deus dentro de ti. É Deus reinando dentro de você. É lindo pensar que o Senhor vai realmente falando dele mesmo. E deu a verdade no peito deles: olha, vocês são lentos demais. Vocês não têm fé. Os profetas já falaram sobre isso. Eles mesmos testemunham: olha, realmente, estava lá do jeito que as mulheres falaram. Diz que viu o anjo, mas a gente não viu ele. Olha a falta de fé. Jesus disse que ia ressuscitar e eles não estão crendo, eles estão tristes. Quantas vezes a gente é vencido pela tristeza? O Senhor já disse que nós passaríamos por tribulações, mas Ele disse que estaria conosco até o fim do mundo. Então nós não podemos nos perder na tristeza. Deus é maior que tudo, confia nele. Escuta a palavra. Deus é tão bom que ainda assim, vendo a nossa falta de fé, Ele não nos abandona. Não nos abandona. Isso é maravilhoso, gente. O Senhor não te abandona. O Senhor fala ao teu coração. E hoje nessa Santa Missa quer fortalecer a sua fé. E aí, ali caminhando, o Senhor falando, chega um momento em que Ele faz com que vá mais à frente, para ver a reação deles. E eles falam, eles pedem: fica conosco, Senhor. É o que você tem que pedir para Jesus. Com a tua família, fica conosco, Senhor. No teu trabalho, fica conosco, Senhor. Na tribulação, fica conosco, Senhor. Naquele momento de hospital, fica conosco, Senhor. Fica conosco. Porque se Deus estiver contigo, você vai ter forças. Se você estiver sozinho, não dá. Mas se você estiver no Senhor, forças você encontrará. E eu digo, meu irmão, minha irmã, a gente precisa vencer a tristeza. A tristeza tem tomado muitos corações. A vida não é fácil. A sábia rainha diz a realidade: nós estamos num vale de lágrimas.
Nós sofremos muito. É tantas coisas, às vezes umas coisas inesperadas que nós passamos. O que nós temos que fazer? Sempre estar firmes na fé. Mas Satanás tem tentado o povo, para o povo cair nessa tristeza. Ficar assim, não, vou deixar de rezar hoje eu não vou rezar, não vou na missa. E, por outro lado, alguns vão dizer, não, vem buscar o prazer aqui, vem dar uma desparecida lá fora. Não é lá que a gente vai encontrar alegria, não. É aqui, é nele, a resposta é nele. Nós vencemos a tristeza com a alegria da ressurreição, com Cristo tomando os nossos corações. Eu lembro um dia, nós estávamos numa adoração ao Santíssimo, vários jovens, diante de Jesus. E no momento em que eu fechei meus olhos, Deus mostrou para mim em oração uma carta. Uma carta. E esta carta, as letras que estavam no papel, eram letras muito bem definidas, assim, muito redondinhas. Eu falei, é letra de menina, né? Certeza. É uma carta escrita por menina, toda aquela letrinha de coraçãozinho, tudo bonitinha. Eu falei, Senhor, meu, o que queres? Eu fechava os olhos e continuava vendo essa carta. Eu abria os olhos, olhava para Jesus, fechava os olhos, a mesma carta. A adoração continuou. E eu perguntava, o que queres, Senhor Jesus? Porque essa imagem permanece. E o Senhor disse uma palavra para mim, morte. Eu falei, o que seria isso? Morte? Senhor, mais uma carta. Aí eu entendi. É alguém que está desistindo de viver. Alguém daqui está desistindo de viver. E já escreveu uma carta de suicídio. Aquilo ficou claro para mim. Chegou o momento final, eu falei, vou ter que falar. Peguei o microfone e disse, olha, Deus de algum modo coloca no meu coração algo que eu preciso partilhar com vocês, jovens. E eu disse, esperando que alguém se levantasse, sou eu. Ninguém. Terminou o momento, a pessoa já estava indo embora, alguém chegou, falei, talvez essa pessoa. Ela olhou para mim e disse, paz de Cristo. Boa noite. Foi embora. Falei, não é. Falei, tudo bem. Dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu não tenho dúvida que tu falastes. Então amém. Talvez a pessoa não quis se apresentar. Dobrei meus joelhos, logo eu sairia da igreja, chega uma jovem, chorando, e diz, aquela carta fui eu que escrevi. Essa carta está escrita. Eu desisti de viver. Briguei com os meus pais, entrei num relacionamento que me destruiu, e eu não encontro mais sentido na vida. Nessa hora eu olhei para ela e disse, o sentido da tua vida não é pai, não é nem mãe, não é o seu relacionamento. O sentido da tua vida não é um outro a não ser Jesus. Esse é o sentido da tua vida. Com Cristo, sendo o sentido de tudo, a gente vence dificuldade com pai, com mãe, com filho, com tudo, com o mundo, com trabalho, com estudo, seja o que for. Se Cristo for o sentido, nós continuaremos seguindo sem desistir de viver. E ela rasgou aquela carta. Ela voltou a crer na vida. E ela se levantou. Olha o amor de Deus. Ela não merecia. Mas Deus é tão bom que fez. Mostrou ao meu coração que nada tinha a ver com aquela jovem. Que realmente Ele nos sonda. Deus vê as tuas lutas. Deus vê as tuas dificuldades. E Ele te chama a crescer na fé. Quando que os discípulos enxergaram que era Jesus com eles? Quando que eles enxergaram? Quando o pão se partiu. Eles foram para uma refeição. O Senhor toma o pão. O Senhor abençoa, parte o pão e distribui. Nesta hora eles veem Jesus. Hoje, o pão vai se partir mais uma vez sobre esse altar. E eu me pergunto, você crê que é Jesus? Você crê? Porque infelizmente, nós vamos encontrar pessoas que dizem, eu já fui católico, hoje eu já não estou em... Como assim já foi católico? Não existe esse católico. Um católico verdadeiro não deixa a sua igreja. Não deixa a igreja de Jesus. É por não conhecer a fé, por não viver a Santa Missa, que alguns vão deixar a casa de Deus. Porque se nós entendemos o que é celebrado aqui, eu nunca vou deixar de comungar, eu nunca vou deixar de buscar os sacramentos, eu nunca vou deixar de viver esse encontro tão lindo. Então na hora que esse pão se partir, quando o padre levantar a hóstia, olha para Jesus e creia. Porque se você acreditar, Jesus olha para o teu coração partido, Ele toma o seu coração e faz um mesmo coração. E força você terá. Quando a gente descobre a força da Eucaristia, meu irmão, minha irmã, tudo muda. A gente vem para a Santa Missa não como um peso. Tem que ir lá, nossa, que horário que eu vou, nossa. Já vou de manhã para ficar livre. Hoje eu vou à noite, porque... Não é um peso para nós, de maneira nenhuma. Aqui eu descanso.
Aqui eu me encontro. Eu lembro da minha mãe que para me levar na missa de manhã, andando a pé naquelas estradas distantes que era a igreja, ela me garantia um sorvetinho, e aquilo era uma motivação para ir. Mas o tempo foi passando, e eu fui percebendo que, nossa, já não era ali simplesmente pelo doce daquele sorvete. É pelo Cristo. É muito bom estar aqui. É a minha comunidade. É a minha igreja. É onde o pão se parte por mim. O Senhor é aquele que olha para você não como um perdido na multidão. Ele olha para você na particularidade. Ele sabe quem você é. A prova disso é aquela menina. Eu ia saber que a menina estava pensando em se matar, mas Deus falou no meu coração para mostrar para ela que Ele sabe todas as coisas. Eu repito, Deus vê as tuas lutas. E se você viver bem o encontro, nesse partir do pão, você verá que não importa o que aconteça, ainda que você tenha que enfrentar muitas tristezas, não te faltará esta verdadeira alegria. Aquele que crê, ele vence tudo, pois ele confia naquele que é o tudo, que é Cristo Jesus. Muitas vezes a gente entra aqui disperso, preocupado com tantas coisas, já pensando, nossa, domingo à noite, amanhã é segunda, meu Pai do céu, não dei conta de fazer um monte de coisas, já cheio de preocupações. Aprenda a descansar no Senhor. Tudo no seu tempo, agora é hora de oração, é hora de entrega. A gente precisa viver esse encontro, porque para ter força para enfrentar e fazer todas as coisas, você tem que ter firmeza de entrega nesse altar. E aí sim, você vai poder ser fortalecido e sair daqui com uma alegria verdadeira. Sair aqui mais pleno, e não cansado, mas vigoroso, decidido por ser mais de Deus. E aí, nada que te acontecer na semana vai te derrubar, porque tem uma destra que te levanta a cada passo. É a força do Santo Espírito de Deus. Faça essa prece para Jesus. Fica comigo, Senhor, fica comigo, porque se não estiveres comigo eu não vou aguentar. Tem que ser na tua presença. Coloca o teu coração sobre esse altar. Os discípulos, depois de verem Jesus, eles comentam, nosso coração não ficou abrasado. Aquele que ama tem um coração abrasado. Os casais apaixonados que a gente encontra, acompanha para os matrimônios, depois vem das famílias, bonito, os corações se abrasam na presença. Tem um amor, uma alegria. A gente tem que pedir para Deus um coração abrasado, amar estar aqui, porque esse altar ele queima de amor por você, para te iluminar, para receber as tuas preces, a oferta da tua vida. Olha bem para o teu coração neste momento. Olha bem para aquilo que hoje você traz. E vamos pedir a Deus um coração abrasado de amor. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor tudo vence. Apresente esse coração para Deus a sua vida com a certeza de que tu é história de salvação. O Senhor quer realizar na tua vida esta obra de redenção. Renova, Senhor, a nossa fé, para que no meio de tristeza e dificuldades a gente não se perca, nós não saiamos da tua presença, mas te busquemos com ainda mais força, com ainda mais vontade, com ainda mais certeza de que tu és o tudo que nós precisamos. E nós pedimos à Virgem Santíssima, como boa mãe, que interceda por nós, para que no meio de tantas lutas nós entendamos o que é principal. O que é principal é a oração. Se eu rezar, eu venço o pecado. Se eu não rezar, eu me afundo e me perco neste mundo. Assim, Senhor, dá-nos corações ardentes, dai-nos corações adoradores, dai-nos corações que realmente rezem, que vivam contigo. Assim, Senhor Jesus, queremos permanecer firmes, sem desistir e sem olhar para trás, pois a nossa esperança está no Senhor. Tudo que temos, Senhor, és tu. Fortaleça a nossa vida, para sermos cada dia mais teus. Acolha cada família aqui, cada coração, e faça em nós, Senhor, um milagre de redenção.